Olá, meu nome é Anaísa e eu vou apresentar meu trabalho de complementação em genética veterinária. Eu vou falar um pouquinho sobre citogenética e alterações cromossômicas e depois sobre genética quantitativa e genética de populações. A genética veterinária estuda a hereditariedade e a variação genética dentro das populações de animais. Na citogenética é o ramo da genética que estuda os cromossomos, sua estrutura, número e função, e essa área da biologia busca compreender como as variações cromossômicas afetam a hereditariedade e a expressão genética, além também de analisar as doenças genéticas relacionadas a alterações cromossômicas. Os cromossomos, eles são estruturas celulares formadas por DNA e proteínas, e eles são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética. Eles estão localizados no núcleo das células e apresentam uma organização específica. Nos organismos eucariotos, como no nosso caso, seres humanos, e nos dos animais, os cromossomos eles são compostos por DNA enrolado em torno de proteínas, chamadas histonas, formando a cromatina, e durante a divisão celular, a cromatina se condensa, formando os cromossomos visíveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o número de cromossomos, que em humanos o número de cromossomos é 46, disposto em 23 pares, em cada par um cromossomo herdado do pai e outro da mãe. Eu também coloquei aqui um exemplo, os bovinos, né, e o complemento cromossômico diploide deles contém 60 cromossomos, incluindo os pares de cromossomos sexuais XY e XX para machos e fêmeas. E no caso dos seres humanos é da mesma forma. As mulheres possuem 2 cromossomos X e os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Cada cromossomo é constituído por 2 cromátides irmãs, que são cópias idênticas, formadas durante a replicação do DNA. As cromátides elas estão unidas por uma região chamada centrômero, que é essencial para a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. E para a gente estudar as alterações nos cromossomos e sua estrutura, os cientistas eles utilizam várias técnicas, das quais as mais comuns são os cariótipos e o bandeamento cromossômico, que é o que eu vou falar com você agora, nesse momento. Agora eu vou falar sobre o cariótipo, que ele é a representação visual dos cromossomos de uma célula, onde os cromossomos eles são organizados em pares, de acordo com seu tamanho, forma e posição do centrômero. E durante a preparação do cariótipo, as células elas são tratadas para interromper a divisão celular na fase da metáfase, quando os cromossomos eles estão mais condensados e visíveis. E a partir dessa análise é possível detectar anomalias cromossômicas, como alterações numéricas, que a gente vai falar a seguir, um exemplo é a trissomia, e alterações estruturais, como translocações e inversões. O bandeamento cromossômico ele é uma técnica utilizada para visualizar diferentes padrões de bandas nos cromossomos. E o mais comum é o bandeamento G, que é esse aqui, onde se utiliza corante de Yensa para gerar bandas claras e escuras nos cromossomos, e essas bandas ajudam na identificação de alterações estruturais, como deleções, duplicações ou translocações, e também permite distinguir cromossomos semelhantes. Já as alterações cromossômicas, elas podem ser tanto numéricas quanto estruturais, e elas podem ocorrer espontaneamente ou também devido a fatores ambientais. As numéricas, elas envolvem alterações nos números de cromossomos de uma célula, e existem 2 principais categorias. Existem a aneuploidia, aneuploidiase, que ela se refere a um número anormal de cromossomos em uma célula, e isso pode ocorrer devido a erros na separação dos cromossomos durante a mitose ou a meiose. E existem vários tipos de aneuploidia, tem a trissomia, né, que é quando uma célula tem um cromossomo extra, que a gente tem como exemplo a síndrome de Down, que resulta de uma trissomia do cromossomo 21, e é uma célula com 47 cromossomos, eles têm um a mais. E também tem a monossomia, que é quando falta um cromossomo, então eles têm um cromossomo a menos, então eles têm 45 cromossomos. Que um exemplo é a síndrome de Turner, que afeta mulheres, e ela é caracterizada pela essa ausência do cromossomo. Já outro exemplo de alteração cromossômica numérica, a gente tem as poliploidias,
que é uma condição em que uma célula apresenta múltiplos conjuntos de cromossomos. Em seres humanos, essa alteração ela é muito rara e ela é frequentemente inviável, mas em plantas é muito comum. E agora a gente vai falar um pouco sobre as alterações estruturais, que referem-se à modificação da estrutura dos cromossomos, que podem resultar em alterações na sequência de genes ou no funcionamento do material genético. E as principais são as deleções, duplicações, inversões e translocações. Eu vou começar pelas deleções, que ocorrem quando uma parte do cromossomo é perdida, e a perda desse material genético ela pode resultar em sérias consequências para o organismo, como no caso da síndrome de Cri-du-Chat, que ela é causada pela deleção de parte do braço curto do cromossomo 5. Já no caso das duplicações, envolvem a cópia de uma parte do cromossomo, que pode resultar em genes repetidos ou em cópias extras de segmentos genéticos, e isso pode afetar a expressão gênica e causar doenças genéticas. Já no caso das inversões, uma parte do cromossomo é quebrada e reintegrada de forma invertida, e se não houver perda de material genético, a inversão ela pode ser balanceada, mas ainda assim ela pode afetar a recombinação genética durante a formação dos gametos. As translocações, elas ocorrem quando há um segmento de cromossomo, e quando esse segmento de cromossomo ele é transferido para outro cromossomo não homólogo, e elas podem ser recíprocas, quando tem troca de material entre dois cromossomos, ou não recíprocas, quando tem a transferência de material sem troca. E essas alterações, elas podem ser equilibradas, quando não há perda de material genético, ou desequilibradas, afetando a expressão de genes e podendo estar associadas a doenças como, um exemplo, a leucemia. E essas alterações cromossômicas, elas têm efeitos muito significativos e impactos na saúde humana, podem causar diversas doenças, podem causar também infertilidade, no caso das translocações, podem atrasar também o desenvolvimento e trazer deficiências intelectuais, malformações físicas, entre outras síndromes. Agora a gente vou falar um pouquinho sobre genética quantitativa. Na genética quantitativa, estuda-se o papel das qualidades adquiridas pelos genes de forma estatística. Os caracteres poligênicos eles são governados por múltiplos genes, sendo que cada gene apresenta uma segregação de acordo com as leis de Mendel. E, além do mais, quando analisa uma população segregante, observa-se que os caracteres de herança quantitativa eles apresentam distribuição contínua de fenótipos. Há entre os tipos extremos de indivíduos encontrados em uma população inumeráveis fenótipos de difícil separação em classes distintas. E a variação de uma espécie, ela pode ser tanto devido a diferenças genéticas, quanto a variação devido ao ambiente. E esses caracteres, eles são controlados por muitos genes e com grande influência ambiental, como falado. Então, é imprescindível conhecer o tipo de ação gênica que tem predominância na formação desses novos genótipos. E a gente vai falar depois sobre cada um deles. E então, agora a gente vai falar. A herança poligênica, ela prevê que suas variações elas possam ser medidas em função dos tipos de ação que ocorrem entre os genes, e essas mediações elas são, no caso, heterose, que mede o vigor do híbrido, as alianças de caráter ambiental e genético, e as herdabilidades, que mostram o quanto de genético possui a característica estudada. A gente vai falar sobre herdabilidade mais para frente. No caso do vigor do híbrido, ele é um fenômeno pelo qual os filhos provenientes de um cruzamento de raças diferentes, eles apresentam melhores desempenhos, como maior produtividade, resistência e precocidade que seus pais. No caso, a gente tem um exemplo no melhoramento animal de bovinos, que é muito importante que se tenha um estudo sobre a genética para que consiga ter maiores alcances de produtividade e a qualidade dos rebanhos. Agora a gente vai falar das 3 ações gênicas, que, como falado anteriormente, é muito importante que saiba cada uma, e elas são denominadas como aditiva, dominante e epistática.
Também tem a ação de sobredominância, que eu vou falar dela também um pouquinho. Na ação gênica aditiva, número 1, é o efeito médio de cada alelo que contribui na formação de um fenótipo. E na ação dominante, nesse tipo de ação, ocorre também a interação entre os alelos, por isso o valor fenótipo de um genótipo homozigoto com alelos contribuintes é igual ao heterozigoto para o mesmo gene. Ou seja, este efeito não corresponde à média, pois os alelos dominantes controlam a expressão de caráter. E no caso da epistática, esse tipo de ação ocorre quando o efeito de um gene ele é influenciado pelo estado alélico de outro gene em outro locus. A característica da ação de sobredominância é de que os heterozigotos eles apresentam valores fenótipos superiores ao melhor dos pais. Portanto, a média da geração F1 ela é superior à do pai de maior média, enquanto que a média da geração F2 ela é inferior à da F1. Tanto a ação aditiva, dominante e a epistática, elas têm efeitos e são efeitos que podem contribuir para a expressão de um caráter quantitativo em uma população. Então, na genética quantitativa, procura-se determinar qual a proporção da variação fenótipica que se refere ao genótipo e ao ambiente. Assim sendo, então, o fenótipo é igual a fatores genéticos mais fatores ambientais. Agora a gente vai falar sobre variância. A variância mental é a variação que ocorre entre os indivíduos das gerações não segregantes e geneticamente uniformes. A variação fenótipica de uma população segregante, ela pode ser desdobrada para se medir a proporção da variação que corresponde à proporção da variação devido aos fatores ambientais e aos fatores genéticos da população selecionada. A variação genética, ela é aquela resultante das ações gênicas que aparecem nas gerações segregantes e ela é representada por VG igual a VA mais VD mais VES, onde o VG é a variância genética, o VA é a variância devido ao componente aditivo, o VD é a variância devido à ação dominante e o VES é a variância devido ao efeito epistático dos genes. A gente tem também a variância aditiva, que eu não coloquei aqui, e ela é calculada pela fórmula VA igual a 2VF2 menos VRS1 mais VRS2, onde o VF2 é a variância total da geração F2, VRS1 a variação total do retrocruzamento 1, que é o cruzamento feito entre os pais que contém todos os alelos contribuintes com F1, e o VRS1 é a variância total do retrocruzamento 2, que é o cruzamento feito entre os pais que contém todos os alelos não contribuintes com F1. Agora a gente vai falar sobre herdabilidade. A herdabilidade é a proporção de variância genética sobre a variância fenótica total, ou seja, a proporção herdável da variabilidade total. E esta proporção herdável é alterada pelo efeito do ambiente, sendo assim, com o aumento da variabilidade proporcionado pelo efeito do ambiente, a seleção de novos genótipos ela se torna mais complicada. E ela pode ser separada em sentido amplo, em herdabilidade no sentido amplo e herdabilidade no sentido restrito. E a herdabilidade ela é um número que varia de 0 a 1, dependendo das seguintes condições. Se toda a variabilidade fenótipica de uma característica for de natureza genética, características mendelianas, onde os efeitos ambientais praticamente não existem. E se toda a variabilidade fenótipica for de natureza ambiental, característica dentro de linhagens homozigotas, e se a metade da variabilidade fenótica for devida a efeitos genéticos, e se o componente ambiental for 3 vezes maior que o componente genético. A herdabilidade, no sentido amplo, ela é definida como o coeficiente de determinação entre a variação valor genótipo VG e o valor fenótipo VF, ou a regressão do valor genótipo sobre o valor fenótipo. Já no caso da herdabilidade no sentido restrito, ela pode ser definida como o coeficiente de determinação entre a variação valor genético aditivo VA e o valor fenótipo VF, ou a regressão do valor genótipo sobre o valor fenótipo. Agora a gente vai falar sobre genética de populações, onde se estuda a hereditariedade, leis de Mendel, em um grupo de indivíduos. Isso significa que estuda o fenômeno hereditário em nível populacional. A população genética, ela pode ser descrita como um grupo de indivíduos da mesma espécie que se reproduzem entre si
e, devido a isso, apresentam propriedades comuns numa dimensão de tempo e espaço. E, portanto, uma população de animais ela pode ser vista como uma população de genes. A descrição da composição genética de um grupo de indivíduos, ela depende tanto da proporção de genótipos e de genes alelos dentro de uma população, isto é, ou seja, a descrição genética de um grupo ela é dada pelo conhecimento de suas frequências genótipicas e gênicas. A frequência genótica é a percentagem de ocorrência de determinado genótipo em relação aos outros genótipos observados dentro de uma população. Se tratando de uma população genética, a preocupação não é somente com a sua constituição genética, mas também com a transmissão do gene de uma geração para outra. Falando agora sobre a equação de Hardy-Weinberg, esse teorema dele descreve a dinâmica dos genes na população e propõe que uma população infinitamente grande sobre o acasalamento ao acaso, na ausência de migração, mutação e seleção, as frequências genótipicas e gênicas elas permanecem constantes na população de uma geração para outra. Ou seja, essas frequências elas podem ser determinadas a partir das frequências genótipicas. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui sobre essa equação e depois a gente vai falar sobre migração, mutação e seleção de indivíduos a seguir, na seleção natural. Aqui, para a gente conseguir entender essa equação e essas contas que eu fiz, elas já estão finalizadas, né? Mas eu vou conseguir explicar as etapas dela. A gente vai ter que ter uma ideia de que há um gene para a cor do olho e que ele só tem duas variações, que é castanho e azul. A variação dominante ela é responsável pela cor do olho castanho e a variante recessiva ela codifica a cor do olho azul. Assim, se qualquer um dos dois alelos é um A, você vai ter dois olhos castanhos. E o único jeito de ter um olho azul é ter um A, que é ser homozigoto paralelo recessivo. Agora, vamos supor que uma população grande, que está de acordo com todas essas premissas aqui, de Hardy-Weinberg, e vamos dizer que 9% da população tem olho azul. Então, agora a gente está falando de fenótipo. Baseado nisso, a gente pode descobrir que P é a frequência do alelo dominante e que Q é a frequência do alelo recessivo. E, nesse caso, a frequência de alelos para alelo dominante... A gente vai agora falar sobre a equação, né? De Hardy-Weinberg aqui para conseguir entender. E, reescrevendo ela, a frequência de alelos para alelo dominante ao quadrado é P2, mais duas vezes a frequência do alelo dominante, 2P, vezes a frequência do alelo recessivo, Q, mais a frequência do alelo recessivo ao quadrado, Q2, que é igual a 1. Então, a gente tem a ideia de que P mais Q é igual a 1, então há 100% de chance de que, se você escolhesse um gene ao acaso, esse gene ele seria uma dessas duas variantes. Então, se nós dizemos que 9% tem olhos azuis, o que isso significa? Que o único jeito de ter olho azul é se o seu genótipo for homozigoto recessivo, porque se você tem um A aqui, você vai ter olhos castanhos. Então, a gente pode afirmar que 9% tem esse genótipo, ou a gente pode dizer que a frequência da população desse genótipo é de 9%. Mas a gente vimos aqui que isso é exatamente o que esse termo está dizendo, que é 2, 0,09. E essa é a probabilidade de ter dois alelos recessivos. Então, a gente pode dizer que Q2 é igual a 9. Então, a gente fazendo aqui a equação, a gente vai ter que 0,09 é igual a 0,3, que é a raiz de 0,09. Então, a gente foi capaz de descobrir que a frequência do alelo recessivo, ela é esse valor. Então, é 30%. Então, se é 100% no total, se a do alelo recessivo é 30%, a do dominante vai ser quanto? 70%. Então, baseado nisso, a gente pode aprofundar mais um pouquinho. E o que é esse P2? Esse P2, então, vai ser o 70%. E se é P elevado ao quadrado, o 70% é a mesma coisa que 0,7. Então, 0,7 ao quadrado é a mesma coisa que 0,49. Então, a gente já conseguiu achar esse resultado aqui. E a gente é capaz de dizer que 49% da população vai ter um genótipo de azão. E eles são os homozigotos dominantes. Então,
2 vezes, então agora a gente vai fazer essa conta aqui. Se a gente sabe que o P ele vale 0,7 e a gente já descobriu também o valor do Q, 2, que é a raiz de 0,0903. Então a gente vai colocar 2 vezes o P. O P é quanto? 0,7. Vezes 0,3. Então a gente sabe aqui que esse resultado vai dar 0,42. Então, 42% da população vai ter o genótipo Azão-Azinho. E você somando, você vai ver que 0,49, 0,42 mais 0,9, a gente vai conseguir chegar a 100%. Então, nós pegamos uma informação que aqui é baseada no que sabemos sobre a frequência de alelos e fazemos algumas presunções. Então, a gente percebe que a gente pode obter muito mais conhecimento sobre essa população, e isso é muito útil também na vida real. Quando as pessoas pensam sobre, vamos dizer, um alelo recessivo que pode causar algum tipo de doença, baseado na incidência dessa doença, as pessoas podem começar a pensar coisas como que porcentagem da população é o transmissor. Então, isso é muito útil na vida real. Então, agora a gente vai falar sobre os agentes que são capazes de mudar as propriedades genéticas de uma população, que a gente vai falar sobre mutação, deriva genética, seleção natural e migração. Na mutação, acontecem alterações que ocorrem ao acaso no material genético de um indivíduo e que são passadas a descendências, podendo, em alguns casos, provocar alterações fenótipicas. Alterações essas que podem criar um novo alelo ou provocar alterações de um alelo já existente. E o efeito da mutação sobre a frequência gênica, ele é afetado pela frequência com que ela ocorre na população, que é caracterizado pela taxa de mutação. A mutação ela é classificada tanto em recorrente como não recorrente. Na recorrente, a característica de população ela é caracterizada por características de populações que têm altas taxas mutacionais e, como resultado, frequência gênica do gene mutante não tão baixa ao ponto do mesmo ser perdido ao longo das gerações. Já nas não recorrentes, acontece apenas um gene ou cromossomo de um único indivíduo dentro da população e tem pouco efeito na alteração da frequência gênica, a não ser que resulte em uma vantagem seletiva muito significativa no indivíduo portador deste novo alelo. E essa taxa de mutação, ela modifica-se entre os diferentes locos, já que alguns locos eles mutam muito mais vezes que outros. E se a gente considerar apenas um loco, a taxa de mutação ela parece permanecer constante de uma geração para outra em ambientes constantes. E isso deve ao fato de que a taxa de mutação ela pode ser acelerada devido a raio ultravioleta, aqueles exames de raio-x, substâncias químicas, entre outros fatores. Tem um tipo de substituição de mutação que é chamado de substituição, que é quando ocorre uma mutação por troca de uma única base por outra. Um exemplo A por G. E esse tipo de mutação, ele pode trocar um códon, que codifica um aminoácido diferente do original, causando uma mudança na proteína. E a gente tem um exemplo, a anemia falciforme. E na anemia falciforme, que a gente colocou aqui como exemplo, ocorre uma substituição de T por A. Na seleção natural, ela se entende como a influência do ambiente sobre a probabilidade de sobrevida e reprodução de determinado genótipo que define seu valor adaptativo. A ação da seleção natural constitui-se em selecionar genótipos mais bem adaptados a uma determinada condição ecológica e elimina aqueles desvantajosos para essa mesma condição. O valor adaptativo ele significa a maior probabilidade de um determinado ambiente, um determinado indivíduo deixar descendentes, ou seja, indivíduos mais adaptados a tal ambiente têm maior chance de sobreviver e deixar gerações. A gente tem um exemplo de seleção natural, onde um ambiente onde existem formigas de cor verde e marrom, as primeiras se destacam nos troncos das árvores por conta da cor, enquanto as segundas passam despercebidas frente aos predadores pela sua capacidade de se camuflarem, ou seja, as outras vão ser comidas pelos animais. A gente também tem exemplo, no caso das bactérias, que tem seleção para resistência a antibióticos, ou seja, se uma pessoa ela tomar um antibiótico diversas vezes, pode acontecer de que aquela bactéria seja resistente àquele antibiótico, então seria essencial que tivesse uma cultura bacteriana
para verificar quais micro-organismos são sensíveis àquela bactéria e assim conseguir utilizar um antibiótico sensível para aquela bactéria. E o que acontece é que uma geração ela pode herdar a resistência de uma bactéria devido a exatamente ao fato das pessoas se automedicarem e isso vai criando uma resistência bacteriana que está sendo muito falado atualmente. E é muito importante que as pessoas conheçam os fatores para que a gente consiga diminuir esse impacto. Agora a gente vai falar sobre deriva genética, que acontece apenas em pequenas populações, quando qualquer alteração aleatória possa produzir alterações na frequência genótica, o que não acontece em grandes populações. E com isso, os desvios estatísticos adquirem especial importância quando se verificam em populações pequenas, pois eles podem até mesmo eliminar determinados genótipos. E um exemplo que a gente tem de deriva genética é o efeito gargalo, que ele ocorre quando um desastre natural ele reduz drasticamente o tamanho da população. Esses exemplos de desastre são terremotos, enchentes, incêndios, e a população sobrevivente ela é pequena e aleatória, o que pode levar à perda de alelos. E sempre a população menor ela é mais suscetível à deriva genética por gerações. E no caso de um efeito fundador, a gente tem como um exemplo como a população africana de colonos holandeses, que eles têm uma frequência alta do gene que causa a doença de Hurtigrón. E a deriva genética consegue mostrar para a gente que eventos evolutivos eles estão ocorrendo. Agora a gente vai falar sobre a migração e a gente pode falar que a migração é a mudança de indivíduos de uma população que está se reproduzindo, que apresenta uma frequência gênica, caracterizada como Q2, se deslocam para outra população que possui uma frequência gênica diferente Q1. A gente não pode esquecer que o movimento de um grupo de indivíduos ao deixar sua população original para se juntar a uma nova é chamado de emigração, e no caso da chegada de indivíduos a uma nova população é chamado de imigração. Um exemplo é quando um grupo migratório entra em contato com uma outra população e acaba se relacionando. E os genes levados pelos indivíduos imigrantes passam a ter uma determinada frequência na nova população e isso altera o equilíbrio gênico da mesma. E como fator evolutivo, pela entrada desses migrantes ao longo de um tempo evolutivo, as frequências aléricas elas são unificadas, ou seja, ocorre um fluxo gênico. E como falado, como fator que altera a estrutura gênica das populações, as frequências aléricas elas se modificam na população que recebeu os migrantes. Então, foi esse meu trabalho. Eu quero agradecer pela atenção. Essas aqui foram as referências utilizadas e as imagens foram a do Google. Muito obrigada.